A Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Fundão, pulsava com a habitual inquietação do início do semestre. Os corredores cheiravam a café requentado e papéis velhos. No bloco G do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, o professor Dr. Samuel Leão iniciava sua primeira aula de introdução à epistemologia. Falava com entusiasmo, tentando quebrar a monotonia da teoria. Foi nesse exato instante que o som seco ecoou pela janela entreaberta. Um estalo único que fez os alunos congelarem. Em meio segundo, o crânio do professor explodiu em fragmentos úmidos sobre o quadro branco. Gritos tomaram a sala. Alunos se abaixaram, correram, muitos sem entender o que havia acontecido. O sangue respingou nas páginas abertas de Kant, cobrindo a razão com o caos. A perícia encontrou o projétil alojado na parede do fundo. Um tiro de precisão feito de longa distância. A universidade acionou a polícia e o campus foi temporariamente fechado. Chamaram de acidente isolado, talvez um disparo perdido vindo da comunidade do outro lado da Bahia. Mas um estudante de história, Rafael Junqueira, não acreditou nisso e decidiu investigar por conta própria. 4 dias depois, o campus reabriu com segurança reforçada e presença discreta da Polícia Federal. Tudo parecia normal, até que no prédio de letras, durante uma aula noturna de literatura comparada, a professora Vera Manso foi alvejada por um disparo idêntico. A bala entrou pela janela lateral da sala, atravessando o vidro duplo com precisão clínica, atingindo-a no coração. Ela caiu como um livro de Camus nas mãos. O sangue se infiltrou entre as páginas de O Estrangeiro, como se marcasse a indiferença do universo à tragédia. Desta vez, o campus entrou em estado de sítio. Helicópteros sobrevoaram o fundão. Drones vigiaram os telhados. Nenhum suspeito foi identificado. A perícia revelou algo ainda mais perturbador. A trajetória do tiro indicava uma origem distante, de um ponto elevado fora da universidade. Rafael, que acompanhava tudo com obsessão, começou a mapear os prédios ao redor. Cada tiro parecia planejado com uma lógica invisível, como se as mortes não fossem aleatórias. Ao analisar as vítimas, notou o primeiro elo. Ambos
haviam participado da banca que expulsou um aluno do mestrado há 2 anos. A memória institucional da universidade é falha, mas Rafael conseguiu identificar o caso. Um estudante brilhante de filosofia, Lázaro Mendonça, fora expulso do programa de pós-graduação após ser acusado de plágio e comportamento psicótico. Seu projeto, que cruzava epistemologia, neurociência e inteligência artificial, foi considerado incompreensível e perigoso por parte da banca. Ele teria ameaçado os professores durante a defesa, murmurando que eles não entendiam a linguagem dos algoritmos vivos. Após o escândalo, desapareceu sem deixar rastro. Rafael, inquieto, mergulhou nos arquivos esquecidos. Descobriu que todos os membros daquela banca estavam ainda ativos na universidade, com exceção de 2 que morreram recentemente em circunstâncias estranhas. Um acidente de carro na ponte Rio-Niterói e um infarto fulminante no campus, ambos em menos de um mês. Com a morte de Samuel e Vera, já somavam 4. Restavam 3. A coincidência era impossível. E então, como num eco do abismo, Rafael encontrou uma publicação recente em um fórum oculto da Dark Web. Cada tiro restaura a ordem do saber. No dia seguinte, um boletim interno alertou os professores para que evitassem salas com janelas abertas. Mas o campus era vasto, caótico, impossível de controlar por completo. No Instituto de Psicologia, o professor Dr. Sérgio Paulino foi atingido no momento em que apagava o quadro negro. A bala entrou pela têmpora esquerda, saindo com violência pela lateral. Os alunos ficaram paralisados e a cena foi gravada em vídeo, o que alimentou a fúria coletiva nas redes sociais e despertou protestos e pânico. Enquanto isso, Rafael começou a cruzar horários e ângulos de cada disparo. O atirador não usava os mesmos pontos 2 vezes, mas todos os tiros vinham de posições elevadas e distantes, como se ele fosse um fantasma urbano, usando a cidade como extensão de seu rifle. Ao visitar uma das áreas suspeitas, um prédio abandonado em Benfica, Rafael encontrou estojos de bala, um mapa detalhado do campus e um diário com trechos desconexos, como se escritos por uma mente colapsada. No topo da pilha de papéis, uma frase destacada em vermelho: "Eles riram da minha tese. Agora eu
reescrevo a verdade com pólvora. O professor Augusto Maia, também membro da banca de Lázaro, foi colocado sob proteção, mas recusou o isolamento. Não serei prisioneiro de um delírio, disse, no meio de uma aula especial sobre ética e poder, proferida em um auditório lotado. A fatalidade aconteceu. O tiro atravessou a cúpula de vidro do teto e desceu como um raio de execução divina. A plateia entrou em histeria. Um aluno caiu da galeria tentando fugir. No chão, o sangue de Maia se misturava à tinta vermelha da faixa dos estudantes. O saber liberta. A universidade finalmente parou. As aulas foram suspensas por tempo indeterminado. A Polícia Federal assumiu o caso, mas nada parecia conter o terror. Rafael sabia que restava apenas um nome da lista original: a professora Helena Alcântara, coordenadora da pós-graduação. Ele tentou alertá-la, implorou por sua saída temporária, mas ela, irônica, respondeu: se ele vier, que atire entre os olhos. Quero ver se a tese é tão boa quanto dizem. Naquela noite, Rafael recebeu uma mensagem anônima em seu e-mail. Você esqueceu de um nome. Rafael correu para os arquivos novamente, leu e releu o processo de expulsão de Lázaro. Foi então que percebeu. Ele mesmo estava entre os signatários do parecer técnico como representante discente da pós-graduação na época. Ele também condenou Lázaro e agora entendia o destino que o aguardava. Ao sair correndo da biblioteca, o mundo ao seu redor pareceu silenciar. O vento parou, as folhas ficaram suspensas. Ele sabia. O tiro veio do alto da torre da reitoria. A bala atravessou sua espinha cervical e o jogou contra os degraus da escadaria central. O sangue escorreu lentamente, como tinta derramada num livro aberto. O celular de Rafael caiu da mão e exibiu, com a tela rachada, o último parágrafo do parecer de expulsão que ele mesmo redigira. O saber é uma construção coletiva e não pode ser contaminado pelos delírios individuais. Mas, no final, foi exatamente um delírio individual, armado com uma mira de precisão que destruiu toda uma instituição.